Annyeong! Vamos continuar nossa história? Olha só, na última aula nós vimos o comecinho da história, conhecemos algumas estruturas das frases, vimos as partículas, vimos a pronúncia, e é isso que vamos continuar fazendo hoje, com outras frases, com a continuidade da história. Vamos ver como a nossa história continua? 여우는, 여우, já sabemos o que significa. 는 é uma partícula que vai indicar o assunto da frase, sobre quem vai se falar naquela frase. O pessoal do grupo intermediário já estudou isso. E os demais estão sabendo agora. Quando a gente vê o 는 na frase ou an, são partículas que indicam o assunto. Mas não se preocupem, veremos isso num capítulo adequado. É só para que possamos entender a história. 여우는, sobre a raposa, vamos falar sobre ela. 포도를, 포도, uvas. 를 é uma partícula de objeto, lembram? 길을 가다가, indo pelo caminho. 포도나무를, partícula de objeto, lembram? 발견했어요, descobriu o objeto, a árvore de uvas, a parreira. Ela aparece novamente aqui, essa partícula. 여우는 포도를, olha, se nós temos um objeto que é 포도, uva, vamos encontrar o verbo 먹기 위해 벌쩍 뛰었어요. Olha só, nós temos uma estrutura um pouquinho mais complexa aqui, mas a gente consegue entender. 먹기, a gente vai lembrar de imediato do verbo 먹다, que significa comer, no infinitivo. Nesse caso da frase, nós não temos 먹다, porque ele não está no infinitivo. Mas também não estamos vendo ele aí no presente. No presente seria 먹어요, ou 먹어, mais informal. Só que ele está aí como 먹기. E aí segue a frase com 위해 벌쩍 뛰었어요. Bom, nós não estudamos verbos ainda com o grupo intermediário. Então, talvez a maioria não saiba. Talvez alguns que já tenham estudado por conta própria tenham uma certa lembrança do que já viram. Mas a estrutura que, 위해, seria traduzível para o português com o sentido de a fim de praticar alguma ação, a fim de fazer alguma coisa. Então, esse que, 위해, teria essa função de indicar a fim de alguma coisa. E o que aconteceu? O verbo, que seria 먹다, ao ser conjugado, nós tiraríamos o tá, porque ele sairia do infinitivo, né? O tá deixa o verbo no infinitivo, 먹다, comer no infinitivo. Mas, quando nós vamos conjugar ele na frase, eu como, a raposa come, nós vamos colocá-lo de outra forma. O normal, no presente, seria 먹어 ou 먹어요. Porém, a ideia aqui não é que ela come, mas ela está a fim de comer. Então, a fim de comer, veja que existe uma relação entre o a fim e o verbo comer. O que vai acontecer? Esse que, na verdade, ele é imposto ao verbo. Então, o verbo não vai mais se conjugar 먹어요, mas sim 먹기 위해. A estrutura que 위해 significa a fim de. E quando nós vamos indicar isso com um verbo, o verbo também é afetado. Então, em vez de eu conjugar o verbo no presente, já que ela não está comendo, ela não come, mas ela está a fim de comer, então o verbo comer é afetado. Não estou dizendo que ela come, mas ela está a fim de comer. Se ela está a fim de comer, eu digo 먹. Eu ia dizer 먹어, ela come, mas ela está a fim de comer. Então, 먹기 위해. Vamos pensar em outro verbo. O verbo 보다, ver, lembram? Se fôssemos pensar em dizer a fim de ver, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema a fim de ver um filme. 보다, retiramos o da e dizemos 보기 위해, 보기 위해. Entenderam? O significado vai ficar a fim de ver. Não que eu estou vendo, não que eu vejo, não que ela vê, mas estamos a fim de ver. Recomeçando a frase para a gente entender melhor. 여우는 포도를 먹기 위해, ou seja,
여우는, sobre a raposa. 포도를, a uva, alguma coisa com a uva. O que aconteceu agora que nós descobrimos o significado de 먹기 위해? A fim de comer a uva é o objeto, por isso que tem o 를 do ladinho ali de 포도. 여우는 포도를 먹기 위해, a raposa, a fim de comer as uvas. E ainda temos mais um verbo em seguida. 펄쩍 뛰었어요. 펄쩍 significa saltar, pular. E 뛰었어요 é o verbo 뛰다. 뛰다. O t bem forte, duplo. Só que esse verbo está conjugado no passado aí. Tudo bem que nós não vimos verbos ainda, mas vamos nos habituando com esses textinhos pequenos para quando chegarmos em verbos ter mais facilidade. 뛰었어요, no passado. Correu é o verbo correr. 뛰다. 뛰다. Primeiro t mais forte no comecinho da palavra. O verbo correr. Então, quando eu digo 뛰었어요, no passado, correu. Então, olha só a história se desenvolvendo. 펄쩍 뛰었어요. 펄쩍 significa salto, saltar. Quando eu uno essas duas expressões, 펄쩍 뛰었어요, olha, nós temos a ideia do salto e da corrida. Correu e saltou, correu e pulou. Poderíamos dizer que ela correu até as uvas? Sim. Poderíamos dizer que ela saltou para pegar as uvas? Sim. Mas quando usamos 펄쩍, saltar, com 뛰었어요, que é o verbo correr, a ideia é que ela pulou várias vezes, pulou com muita vontade, tentando pegar as uvas. Unir essas duas ideias, 펄쩍, do salto, com 뛰었어요, correu e saltou, indica que a nossa personagem, 여우, estava desesperada pelas uvas. Vamos ler tudo novamente? 여우는 포도를 먹기 위해, lembram? 먹기 위해, a fim de comer. 펄쩍 뛰었어요, saltou, correu, pulou desesperadamente. Ou seja, nossa frase quer dizer o quê? A raposa, sobre a raposa, a fim de comer as uvas, saltou, pulou, correu e saltou, correu e pulou. E aí, seguindo, nós temos mais uma frase. 하지만 포도는, 하지만 significa mas. Nós vamos aprender isso na gramática também, no momento específico. Os grupos intermediários ainda estão estudando as partículas passo a passo. Em sequência, a gente vai pegar um pouquinho de verbos, um pouquinho de conectivos, então vai ficando mais fácil. Nesse sentido da frase, 하지만 significa mas, tá? 하지만 포도는, 포도 já sabemos, 는 também já sabemos, partícula que indica o assunto da frase. Então vamos falar agora sobre as uvas, não é mais sobre 여우. Veja que estávamos falando de 여우 na frase anterior. 여우는 포도를 먹기 위해. Lembram disso? Nós estávamos falando da raposa. 여우는, sobre a raposa, a fim de comer as uvas, pulou, saltou, correu. Agora vamos mudar o assunto e falar sobre a uva, sobre as uvas. Então, o assunto é as uvas e junto da palavrinha 포도, uva, nós vamos colocar a partícula de assunto. Nós vamos mudar o assunto. Viram que quando precisamos mudar de assunto, nós colocamos novamente a partícula 는 ou 은. 하지만 포도는 너무, muito, 너무 높이, 너무 높이, 너무 높이, muito 높이, alto. Esse P batim vai se unir com a vogal e ele é uma consoante naturalmente aspirada. Então, vamos ter que aspirar um pouquinho. 너무 높이, 너무 높이 달려 있었어, 달려 있었어. São duas expressões aí. 달려 significa estar anexado, vem do verbo 달리다. Significa estar preso, anexado, pendurado. 달려 있었어, 있었어. Nós temos aí 있어 do verbo 있다,
Quando conjugamos ele vai se transformar, né? Nós conjugamos ele muda a sua forma, o seu formato. A gente vai conjugar ele e ele vai mudar um pouquinho. 있어요, formal, e mais informal é só tirar o 요. 있어. Então, 하지만 포도는 너무 높이 달려 있었어. Vejam, mas, 하지만, mas, 포도는, sobre as uvas, vamos falar agora. As uvas, o que é que vamos falar sobre elas? 너무 높이, muito altas, 달려, anexadas, penduradas, e só estavam penduradas, só. Temos um só depois do nosso e só. E só. Não é uma estrutura do verbo, não é nada relacionado ao verbo, tá? Esse só. Mas para esclarecer, embora não tenhamos ainda entrado em verbos, 달려, nós já vimos que significa estar anexadas, penduradas, e só. Primeiro vamos separar aqui, e só, desse só no final, tá? E só vem do verbo itá. O verbo itá pode significar existir em algum lugar, estar em algum lugar, e também pode significar ter. Na nossa frase, a gente vai perceber que esse verbo significa estar. Veja um exemplo de frase com esse verbo significando estar. 나 집에 있어요. 집, casa. 나 집에 있어요. Eu estou em casa. Esse e depois de 집 é que dá a ideia de local específico. É uma partícula que indica o local específico. Então, quando eu digo 나 집에 있어, olha o verbo aí, estar. O sentido dele é estar. Poderia ser existir, se eu quisesse usar para outra frase. Poderia significar ter também. Então, na nossa frase, 달려 있어, 달려 penduradas. E só estavam penduradas. 달려 있어, estavam penduradas. E temos um só no final. E só. Quando virmos o verbo itá com esse só no finalzinho dele, esse só traz a ideia do motivo, do porquê. Porque estavam penduradas, 달려 있어, só. Porque, de trás para frente, ó. Porque estavam só, 달려, penduradas. 달려 있었어, porque estavam penduradas. De trás para frente o sentido da frase. Repetindo, 하지만, mas, 포도는, as uvas, sobre as uvas, 너무 높이, muito altas, 달려 있었어, porque estavam penduradas. Vamos tentar colocar isso em português para entender melhor. Mas as uvas, muito altas, porque estavam penduradas. Ou seja, ela não conseguia alcançar as uvas. 하지만 포도는 너무 높이 달려 있었어. Mas as uvas estavam muito altas por estarem penduradas. Anexadas, que é um sentido desse verbo 달리다. Vamos ler tudo o que vimos até agora? 여우는 포도를 먹기 위해, lembram? que 위해, a fim de comer, a fim de comer. 여우는 포도를 먹기 위해 벌쩍 뛰었어요. 벌쩍, saltar, 벌쩍, pular, saltar, 뛰었어요, correr. Correr e saltar ao mesmo tempo indica a grande euforia que ela estava. 여우는 포도를 먹기 위해 벌쩍 뛰었어요. 하지만, mas, 포도는 너무 높이 달려 있었어. 달려 있었어, porque estavam penduradas. Vamos relembrar nossa história desde o começo? 배고픈 여우가 길을 가다가 포도나무를 발견했어요. 맛있겠다. 맛있겠다. Parece delicioso. 먹고 싶어. 먹고 싶어. Nós temos aí querer
comer. Go 싶다. Quando queremos dizer que quer fazer algo, que quer praticar uma ação, usamos a estrutura go 싶다. Conjugado, claro. Go 싶어. Então, o verbo aconteceu a mesma coisinha que nós vimos agora há pouco em 기회해, na outra frase de agora do texto de hoje. É mais uma estrutura que afeta o verbo. 먹다, comer, conjugado. No presente, 먹어, 먹어요, se for mais formal. Mas, se eu quero dizer que eu quero comer, ou que ela queria comer, ou que ela quer comer, nós temos que incluir aí o verbo 싶다, que indica querer algo. E quando esse verbo 싶다 indica que você quer praticar uma ação, querer comer, então nós vamos afetar o verbo não vai ser conjugado como 먹고, mas 먹고, 먹고. Esse go faz parte da estrutura go 싶다. Quando 싶다 é usado com o verbo, nós precisamos colocar esse go no finalzinho do verbo. 먹다, tiramos o tá e colocamos go 싶다. 먹고 싶다. Agora nós vimos que go 싶다, essa estrutura afetou o verbo comer, que veio antes, e isso aconteceu também agora, no trechinho que lemos hoje. 여우는 먹기 위해. Olha só, o verbo novamente era o 먹다. Estamos falando de comer, né? A raposa queria comer. Ela não queria só olhar. 먹기 위해. 기 위해 apareceu para indicar que ela estava a fim de. Junto com o verbo é afetado. E aí a gente tira o tá, que indicava infinitivo, o verbo no infinitivo, comer, mas colocamos 기 위해, a fim de comer. O verbo continua no infinitivo, porém, não só comer, mas a fim de comer. Indica uma ideia que ela queria realizar, algo que ela queria fazer, a fim de alguma coisa. 여우는 포도를 먹기 위해 벌쩍 뛰었어요. 벌쩍 뛰었어요. Pular euforicamente. 하지만 포도는, agora estamos falando da uva, das uvas. 하지만 포도는 너무 높이 달려, penduradas, anexadas, presas a algo. E só estavam, só. Sobre as uvas, muito altas, porque estavam presas, penduradas. Bom, hoje iremos até aqui. Nossa história ainda leva algum tempo para ser contada por completo, já que estamos fazendo pausas e explicando tanto o vocabulário quanto a estrutura da frase. Então, nós voltaremos com essa história na última semana do mês de abril, tá bem? Nós temos mais uma semana à frente, que será a nossa semana de revisão, porque dia 4 de abril nós faremos a nossa autoavaliação. É importante fazer para que a gente consiga perceber se vocês têm aprendido bem, para que vocês mesmos percebam a evolução de vocês. É muito importante para a gente saber se isso tem dado certo. Às vezes eu estou daqui, você está daí, e não tem como a gente saber, né? A gente não tem como acompanhar todos da melhor maneira possível. Eu espero que vocês consigam esclarecer as dúvidas da semana que vem. Nossas videoaulas serão apenas para revisar tudo que vimos. Então, eu espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas e no domingo, dia 4 de abril, possam fazer a sua autoavaliação com segurança, com tranquilidade e no final perceber o quanto evoluíram, tá bom? Ficamos por aqui. Annyeong!